No São Lucas 24 horas de hoje, o Dr. Anderson Dalazen, coordenador do Serviço de Cardiologia, o Dr. Kalil Bakri, cardiologista e intervencionista, e o Dr. Luciano Leitão, cirurgião cardiovascular, vão falar sobre o protocolo de dor torácica e os atendimentos cardiológicos realizados no São Lucas Hospital Center. No segundo bloco, o Dr. André Schier, diretor clínico e coordenador do pronto-socorro, e o Dr. José Dantas de Lima, cirurgião cardiovascular, vão continuar falando sobre a saúde do coração e quando buscar o pronto-socorro. O São Lucas 24 horas começa agora! Olá, está começando mais uma edição do São Lucas 24 horas. E a nossa conversa de hoje é sobre o protocolo de dor torácica e os atendimentos da cardiologia do São Lucas Hospital Center. E para entendermos como funciona esse protocolo, qual o papel de cada especialidade envolvida e por que o São Lucas se consolidou como centro de referência em atendimento cardiológico, vamos conversar com 3 especialistas que fazem parte desse trabalho: o Dr. Anderson Dalazen, que é coordenador do Serviço de Cardiologia, o Dr. Kalil Bakri, que é cardiologista intervencionista, e o Dr. Luciano Leitão, que é cirurgião cardiovascular. Sejam bem-vindos novamente ao São Lucas 24 horas, doutores. E hoje nós vamos falar mais uma vez sobre o Hospital do Coração, sobre os atendimentos realizados. Doutor, como coordenador da cardiologia, gostaria que o doutor começasse falando um pouco sobre esse serviço também, que é um serviço muito consolidado hoje na instituição, né, doutor? Sim. Bom, mais uma vez um prazer estar aqui de novo, né? Para falar um pouquinho do que a gente tem para oferecer aí para a população de Cascavel e da região. Hoje o São Lucas ele conta, né, com um serviço de cardiologia muito bem estruturado, capaz de suprir qualquer necessidade em se tratando de doença cardiológica. Nós até conversávamos aqui há pouquinho, né? A única coisa que nós não estamos fazendo aqui ainda, né? Eu falo ainda porque quem sabe no futuro, é o transplante cardíaco, né? Fora isso, qualquer doença cardiológica, seja ela clínica, cirúrgica, a gente consegue tratar aqui, né? Então o serviço hoje ele conta com uma porta de entrada, que é o pronto-socorro, conta com UTI geral e uma UTI cardiológica, né? E com equipes de hemodinâmica e cirurgia cardíaca e cardiologia clínica disponíveis 24 horas por dia. Isso é um diferencial muito grande, né, doutor? E dentro desses atendimentos foi implementado um protocolo de dor torácica. Doutor Kalil, poderia explicar um pouquinho para a gente como que funciona e o que seria esse protocolo? Então, o protocolo de dor torácica, ele basicamente é um documento que surge para você poder sistematizar, uniformizar condutas e melhorar a eficiência de um serviço. Então, esse protocolo ele foi feito com a participação de todos os colaboradores do hospital para poder trazer o que tem de mais avançado e poder sistematizar esse atendimento, né? Via pronto-socorro, ver qual que vai ser o fluxo desse paciente, como é que o colega lá no pronto-socorro vai proceder, como é que a equipe vai se preparar para receber esse paciente. Então, protocolos, eles são basicamente, para melhorar a eficiência de um serviço, né? Então, ele serve justamente para isso. E um hospital desse porte, com a seriedade que tem, é o mínimo que possa ter um protocolo para poder, obviamente, melhorar o atendimento e fornecer o que tem de melhor para o paciente. Certo. E falando sobre um pouquinho dos atendimentos, então, que nós temos o doutor da hemodinâmica, o doutor da cardiologia, cuida de toda essa parte também, temos a cirurgia cardiovascular. E um pouquinho antes da gente entrar mais no trabalho em conjunto de todas as especialidades, eu gostaria que o doutor falasse um pouquinho sobre o que seria a cirurgia cardiovascular, então, doutor, porque nós temos um pouquinho de cada especialidade, para a gente dar um contexto também para quem está assistindo e entender como que funciona o fluxo dos 3 trabalhando juntos. A cirurgia cardiovascular fica sempre de prontidão ali, aguardando, né, o comunicado do pessoal da cardiologia clínica, do pessoal da hemodinâmica, para fazer o tratamento cirúrgico do paciente, né? Ele ficaria responsável pelas cirurgias de revascularização do miocárdio, a famosa ponte safena, as trocas valvares, as correções de aneurisma, sejam aneurismas ou dissecções de aorta, né? Os implantes de marca-passo também são realizados pela cirurgia cardiovascular e também os procedimentos endovasculares, né? Procedimentos de TAV em associação com o pessoal da hemodinâmica, procedimentos de fechamentos percutâneos de defeitos congênitos, também em associação com o pessoal da hemodinâmica, mas geralmente nós estamos ali aguardando o contato, né? Aguardando a manifestação do clínico, a manifestação do hemodinamicista. Já chega para nós um paciente muito bem preparado, né?
para ser submetido a um procedimento de grande complexidade. Então tem todo esse encaminhamento, esse trabalho em conjunto, até que de fato ele chegue para a parte de cirurgia quando necessário. Falando um pouquinho antes, então, sobre essa parte do protocolo, doutor, o doutor Calil explicou sobre a questão da necessidade de se ter esse protocolo, e hoje, então, o paciente que chega no pronto-socorro, então ele tem toda uma padronização no atendimento, isso. E quais seriam, então, os critérios, como que funcionam as indicações dentro do protocolo? Os doutores podem complementar falando do outro para explicar para quem está assistindo de forma mais clara, então, quando esse paciente chega aqui no hospital, como que ele vai ser atendido também? Certo. Assim, eu só quero destacar também que o pronto-socorro, ele não é a única porta de entrada aqui do hospital. A gente recebe muito paciente da região, o mesmo paciente aqui de Cascavel, que dá entrada por ambulâncias, como, por exemplo, do SAMU, né? E a partir do momento que esse paciente é aceito aqui dentro, algumas etapas do protocolo, elas são puladas, né? Porque o primeiro atendimento ele já foi realizado em outro local, e aqui a gente vai para as etapas mais avançadas do protocolo. Mas supondo que esse paciente ele chegue no pronto-socorro, né? Ele é candidato a entrar nesse protocolo se tiver dor no peito, né? Essa é a principal queixa. O paciente vem com dor no peito, né? A partir daí, nós temos, a partir do momento do registro dessa queixa, nós temos 10 minutos para realizar o eletrocardiograma. Né? O eletrocardiograma sendo realizado, o médico tem 10 minutos para interpretá-lo, né? E para tomar as decisões futuras. A partir daí, junto com a história clínica e com o eletro, é possível dar 4 caminhos para esse paciente. Se ele vai internar imediatamente, se ele vai já para hemodinâmica imediatamente, se ele vai ficar em observação um período, ou se ele já vai receber alta, né? Então, o protocolo, ele serve para a gente uniformizar as condutas, né? Agilizar o processo, porque nem sempre quem está atendendo lá embaixo é um cardiologista, mas a pessoa que tem noção do protocolo, o emergencista, ele sabe o que tem que fazer e para quem ele tem que acionar. E, assim, qualquer paciente que chegar cuja queixa seja dor torácica, ele é um candidato a entrar nesse protocolo. Doutor, quais seriam os pacientes que seriam encaminhados, então, para hemodinâmica? Esse paciente passou pelo pronto-socorro, foi acionada a equipe de hemodinâmica em quais casos, assim, digamos? Para a gente poder referenciar um paciente para hemodinâmica vindo do pronto-socorro, ele tem que ter algumas condições de maior gravidade, né? Então, assim, quanto mais rápido o serviço é acionado, a gente já entende que é um quadro naturalmente mais grave. Então, o primeiro quadro que o Dr. Anderson comentou, quando o paciente chega, ele faz um eletrocardiograma. Para que a gente faz isso? Para poder identificar o que a gente chama de infarto com supra, que é basicamente a oclusão total do vaso, por um trombo, enfim, por qualquer motivo que seja. Então, esse é o paciente que ele é candidato à subida imediata para o setor de hemodinâmica para que a gente possa fazer o procedimento chamado angioplastia coronariana primária, que é para restabelecer o fluxo do miocárdio através de balonamento do vaso e implante de uma mola, que é o stent, para poder manter a patência desse vaso para perfundir o coração. Então, o primeiro paciente seria o paciente com infarto com supra, e o outro paciente que também é candidato para subida imediata, digamos assim, para hemodinâmica, seriam os pacientes sem o infarto com supra, que é o infarto sem supra, que é uma outra classificação, que estão com dor refratária, dor no peito que não melhora com medicação, estão fazendo arritmias malignas, né, que são arritmias potencialmente fatais, e são os pacientes que estão tendo instabilidade hemodinâmica, que é basicamente uma alteração de pressão, que o paciente vai precisar de medicação para ele poder manter níveis adequados de pressão. Então, seriam basicamente esses 2 cenários possíveis para a subida imediata para o setor de hemodinâmica, né? Para a gente poder ativar o sobreaviso, ativar toda a cascata de atendimento. Perfeito. E, doutor Luciano, quando seria que a hemodinâmica entra em contato para atendimento do doutor? Como que funciona esse efeito cascata? Geralmente não é uma situação boa. Quando a gente liga para eles é porque a situação tá feia. Bastante complexa, então, exatamente. A gente espera, geralmente, não precisar, né, doutor? Exatamente. A cirurgia cardiovascular vai acabar sendo acionada nos casos onde existe uma complexidade maior do paciente, né? Mas, em geral, a grande maioria vai acabar sendo resolvida com o serviço de hemodinâmica, tá? Perfeito. Infartos com supra geralmente resolve na hemodinâmica. Se precisar depois uma complementação com cirurgia, vai levar um período de 30 dias para abordar esse paciente. Nos pacientes com infarto sem supra, caso a hemodinâmica veja que seja um paciente mais propenso a se beneficiar da cirurgia, né, eles vão discutir com o cardiologista clínico isso e vamos chamar para resolver.
Mas a grande maioria se resolve ali. A grande maioria dos pacientes infartados se resolve na hemodinâmica. Certo. E, doutor, falando um pouquinho sobre a cirurgia, né, cirurgia cardiovascular, hoje teve muita evolução, né, na cardiologia como um todo. E como o doutor vê também essa evolução dentro da sua especialidade e os tratamentos que são disponíveis e também esse trabalho em conjunto, né? Porque acho que cada vez mais a gente fala sobre essa equipe multi, sobre essas tomadas de decisões de maiores profissionais envolvidos também, né? E dentro da cirurgia cardiovascular não é diferente, certo? Exatamente. Eu acho que a gente sempre tem que pensar na cirurgia cardiovascular com inúmeros fatores que interferem no seu resultado. Então, desde a admissão do doente, o preparo dele para a cirurgia, o transoperatório e o pós-operatório. Então, aqui no São Lucas, hoje em dia, a gente consegue ter no serviço de cirurgia cardiovascular, no serviço de cardiologia como um todo esse preparo que é primordial para ter o bom resultado. Então, a cardiologia clínica faz um screening excelente do paciente, traz o paciente muito bem preparado para a cirurgia. A gente leva ela para a cirurgia, temos equipes de anestesista bem preparados para fazer anestesia, especificamente para esse tipo de procedimento, perfusionistas, circulantes, enfermagem, todos muito preparados para esse tipo de procedimento. E, por fim, a UTI, onde vai ser uma das etapas mais importantes também desse paciente. Também seguimos protocolos bastante rígidos lá na UTI e acaba tendo um resultado mais satisfatório para o nosso doente. E hoje nós temos uma UTI específica para os pacientes cardiológicos, doutor. Como que foi essa divisão também desses pacientes e qual que é a necessidade de a gente ter esse atendimento especializado também na UTI, doutor? A necessidade, ela surgiu do aumento da demanda, né? A partir do momento que o nosso fluxo ele começou a aumentar, e hoje ele é um fluxo altíssimo de pacientes, a gente viu a necessidade de criar um setor destinado aos pacientes cardiológicos em específico. Nessa nossa unidade ainda, a gente recebe pacientes com uma complexidade um pouco menor, né? Por exemplo, os pós-operatórios de cirurgia cardíaca, ou os pacientes mais instáveis, mais graves, eles vão lá para a UTI geral, né? Que também são nossos parceiros, né? Eu trabalho na UTI à tarde também, então, assim, fica tudo em família, né? E assim, a cardiologia, ela é uma das únicas especialidades que ela é igualmente dependente de vários setores, né? Da hemodinâmica, da cirurgia cardíaca, das pessoas que fazem exames, né? Cardiologia não existe sem exames e não existe sem multidisciplinaridade, né? Diferente de algumas outras especialidades, até cirúrgicas, em que o próprio cirurgião ele comanda tudo, ele consegue evoluir tudo. A gente viu que a partir do momento que a gente unificou a equipe e começou a falar a mesma língua, as coisas começaram a andar com um fluxo muito melhor e com resultados muito melhores. O que a gente busca sempre é isso, né? É a melhoria dos resultados e a eficiência no tratamento, né? E, assim, a nossa UTI cardiológica, digamos assim, ela comporta 10 leitos, né? Geralmente os pacientes da hemodinâmica vão para lá, né? Então o paciente chegou, ele faz o cateterismo, faz a angioplastia e vem lá para a nossa unidade para complementar o tratamento antes de ir para casa, né? E os casos na UTI geral ficam destinados aos pacientes mais graves e os pós-operatórios de cirurgia cardíaca. Como o doutor disse, todo mundo em comunicação e a equipe está sempre alinhada também. E o doutor disse, como o doutor mesmo disse, teve um aumento muito grande dos atendimentos, né? E a gente recebe pacientes não só de Cascavel, mas de toda a região. E também tem muitos tipos de pacientes, muitos tipos de procedimento. Como que o doutor analisa também essa questão do perfil de paciente que hoje chega para o São Lucas? O perfil de paciente hoje ele é extremamente variado, né? A gente tem segmentos de pacientes mais jovens e pacientes mais idosos, né? Então, hoje, por conta da epidemia da obesidade, do tabagismo, o uso de algumas substâncias, a gente começa a identificar problemas de infarto em pacientes cada vez mais jovens. E, tradicionalmente, né, no paciente com mais idade, policomórbido, que tem pressão alta, diabetes, colesterol por muito tempo, a gente, obviamente, também acaba encontrando essa doença com uma boa prevalência, né? Dentro da cirurgia também, doutor, em Cascavel hoje é referência na cirurgia cardiovascular, então também tem um aumento, uma procura muito grande para esses atendimentos. Exatamente. Hoje, Cascavel é o único centro de cirurgia cardiovascular da região, né? Não é ofertado em nenhuma outra cidade, né? Na nossa região, aqui na nossa região oeste. Então, todo paciente acaba migrando aqui para a gente, né? Todo tipo de paciente cirúrgico, das mais variadas classes sociais, das mais variadas idades, né? E das mais variadas cardiopatias, né?
Então, existe uma demanda muito grande de pacientes e que a gente acaba conseguindo resolver aqui no Hospital São Lucas. E como o doutor disse, hoje só não fazemos a parte de transplante, mas o restante, qualquer tipo de procedimento que ele venha precisar, ele pode... Aqui na especialidade de cirurgia cardiovascular, qualquer tipo de procedimento que eles precisem, a gente consegue fazer aqui no Hospital São Lucas. E o doutor falou um pouquinho antes sobre os mais comuns, o doutor poderia falar um pouquinho, explicar um pouquinho melhor como que é na prática do dia a dia também, como que vocês funcionam e fazem esses... Então, a cirurgia de revascularização do miocárdio, a cirurgia de ponte safena, é aquela cirurgia onde a gente abre o peito do paciente, onde é retirado um segmento de veia da perna do paciente, é retirado enxertos que estão presentes no peito do paciente também, às vezes no braço também, e é revascularizado as artérias do coração, as coronárias do coração, com auxílio de máquinas de extracorpórea que fazem o coração parar durante a cirurgia. A troca valvar a gente precisa acessar ou uma câmara esquerda do coração ou um vaso do coração maior chamado aorta para fazer a troca da válvula mitral e aórtica respectivamente, né? Temos também os implantes de marca-passo, que é o tratamento das doenças que fazem o coração bater mais devagarzinho. Temos o implante de cardioversores, desfibriladores, que já é outro foco de doente, né? O fechamento de doenças congênitas, também um outro tipo de paciente, geralmente pacientes um pouquinho mais jovens, tá? As doenças da aorta, que são doenças geralmente bastante complexas, principalmente no caso da dissecção de aorta, geralmente que chega aqui no hospital de uma forma de urgência, emergência, e que demanda uma cirurgia que seja realizada essa cirurgia em pouco tempo, em menos de 24, 48 horas. São pacientes extremamente críticos, tá? Mas são todos passíveis de realizar aqui no hospital, né? Então é realmente uma gama de procedimentos muito grandes, né, doutor? E geralmente os pacientes que passam por esses procedimentos, seja na hemodinâmica ou na cirurgia, eles precisam também do acompanhamento clínico posteriormente, certo, doutor? Então geralmente são pacientes que eles acabam retornando para o ambulatório, para os consultórios, para também ter esse acompanhamento. Então se torna, de forma geral, esse paciente continua acompanhando, ou então... quando é indicado por um outro cardiologista da região, mas acaba também tendo essa visão e se tornando paciente do São Lucas oficialmente, né, doutor? Exatamente. Muitos desses pacientes são órfãos de cardiologista e a partir do atendimento feito aqui, eles seguem acompanhando conosco, né, dependendo do grau de complexidade. Alguns podem retornar ao Sistema Único de Saúde, ao sistema básico, e alguns permanecem aqui na nossa alta complexidade. A grande maioria permanece. É claro que quando ele é referenciado por algum colega de outra cidade, a gente resolve o que tem que resolver, encaminha de volta para o médico assistente para ele dar o seguimento, mas nós temos estrutura e condições de dar o atendimento de longo prazo para quase todo mundo. Doutor, como que o doutor vê também esse acompanhamento, então, e estruturação da equipe? Hoje nós temos especialistas de diversas áreas da cardiologia trabalhando em conjunto e trabalhando muito bem em conjunto, né? Então, como que funciona toda essa organização também e definição de um protocolo, definição de um time para que tudo isso funcione e o paciente receba o melhor tratamento possível? Sim. Nós temos uma equipe de cardiologia clínica, né, que faz os atendimentos ambulatoriais e os atendimentos dentro do hospital. Então, tem um cardiologista clínico de sobreaviso 24 horas por dia, né, e os atendimentos no ambulatório realizados de segunda a sexta. Tá? Lá a gente faz a triagem dos pacientes, né, de lá a gente encaminha ou para o Dr. Calil fazer angioplastia, o Dr. Luciano fazer a cirurgia de forma eletiva, né, que é uma maneira de entrar aqui. A outra maneira é na entrada pela urgência e emergência, como eu te falei. E, assim, a partir do momento que a gente estruturou o serviço, nós tivemos que ter uma participação efetiva de todo mundo, né? E uma parceria muito grande, porque senão a gente não ia conseguir ser tão eficiente no que a gente faz hoje. Hoje eu falo para você com propriedade, assim, eu vim de São Paulo, fiz residência lá no INCOR, o Calil também em São Paulo, uma das maiores escolas, Luciano, Curitiba, e hoje nós conseguimos implementar um serviço aqui que ele fica à frente de muitos outros lugares. Por quê? Porque nós temos esse alinhamento, essa parceria e agilidade no serviço. O paciente com uma doença cardíaca aguda chega aqui no hospital hoje, se ele tiver indicação no mesmo dia ele já faz o cateterismo, no mesmo dia ele já faz o ecocardiograma, e se ele tiver indicação cirúrgica, no mesmo dia ou no dia seguinte, o cirurgião já fica sabendo, já está lá para avaliar o paciente e marcar a melhor data para ele fazer a cirurgia, inclusive durante a internação, né? Isso só funciona porque
cada um sabe o que tem que fazer, sabe o seu papel e existe uma parceria muito grande entre as várias áreas dentro da cardiologia. E quando a gente falou um pouco sobre as doenças, os tipos, e a gente fala bastante sobre a questão do infarto, mas não só ele também, que necessita muitas vezes da emergência, né, doutor? Então também tem todas essas outras necessidades, esses outros tratamentos de doenças que também necessitam de uma avaliação. Doutor, poderia falar um pouquinho sobre isso também, doutor? Sobre essas outras doenças que são dependentes de tratamentos também? Com certeza, até para aproveitar o gancho, né? A gente, obviamente, minha área é mais a questão da coronária, mas vou dar um exemplo que vou precisar mais da ajuda do Dr. Luciano Leitão. Então, pacientes que fazem, que nem ele comentou, a dissecção de aorta, né? Que é basicamente uma delaminação desse tubo grande chamado aorta. Ou o paciente que faz um rompimento da estrutura que sustenta as válvulas do coração, que ele comentou, mitral e aórtica, são condições que também podem se manifestar de maneira extremamente grave, e a gente precisa desse alinhamento extremamente organizado para ele chegar a fazer o cateterismo e às vezes ir para uma cirurgia de emergência para poder resolver esses outros problemas que não tem relação com os vasos do coração, mas tem a ver com o coração. É um trabalho em conjunto, muitas vezes no mesmo procedimento vocês já trabalham e operam junto. Isso. Que bacana, isso é bem interessante, porque mostra que o paciente, mais uma vez que ele entra no São Lucas, no hospital, ele vai ser tratado com todos os especialistas da melhor forma, com todos os tratamentos disponíveis, de fato, para a doença para a condição que ele tem, né? E a gente fala sempre que saúde é um assunto muito delicado, e saúde do coração é algo que ainda, além da questão do próprio coração, tem a questão psicológica que tem que tratar junto, né, doutores? Acho que isso para vocês também, né? Tem toda a questão de família, que muitas vezes vocês têm contato também, e acalmar esse paciente, é tudo muito... E a questão do tempo, né? A gente sempre fala, eu sempre falo nas entrevistas com os doutores que o tempo, quando se fala da saúde do coração, é algo que faz muita diferença, né? Na prática do dia a dia de vocês. E no caso do doutor também, né? Independente se seja eletivo ou não, o tempo da saúde do coração também faz diferença. Né? É uma pergunta muito comum, né? Em relação, quando o paciente chega até nós para fazer a cirurgia do coração, eles sempre têm essa dúvida, eles perguntam pra gente, doutor, quando que eu preciso? Eu acho que assim, como o paciente chegou pro cirurgião, ele tem uma doença cardiovascular, é uma doença grave, quanto antes esse paciente puder operar, melhor para ele, né? Para ele resolver o problema grave que ele tem e depois poder ter o seu planejamento de vida novamente normal, estruturado de novo, tudo mais, né? Então essa a gente vê que é uma preocupação da família, do paciente principalmente, né? Quando operar? Opera quando descobriu e vamos naquele processo, né, no melhor momento possível, sem adiar nada e resolver o seu problema para você novamente ter a sua vida devolvida com qualidade aí, né, com poder ter uma sobrevida melhor, né? E a gente fala muito sobre isso também, né, doutores, que antigamente o paciente que tinha um quadro, ele acabava sobrevivendo, né, muitas vezes, ele não tinha uma qualidade de vida novamente, e hoje com toda essa evolução, esse paciente pode ter uma vida ativa novamente, e dentro do possível, dentro da doença, mas com muito mais informação, com tratamentos disponíveis, isso também, essas atualizações constantes da medicina e da equipe também faz diferença, né, doutor, ter toda a equipe também olhando para o que há de melhor e o que há de tecnologia, de inovação, de tratamento, também sempre buscando aprimorar para os pacientes, certo, doutor? Exatamente isso. A gente sempre está em busca de novos conhecimentos, de estrutura física do hospital, não tenho o que falar, né? O hospital é estrutura muito moderna, em termos de equipamento, hemodinâmica, material cirúrgico, a gente está muito bem servido, né? E a tecnologia ela vem para nos auxiliar, né? Doenças que antigamente eram impossíveis de serem tratadas, né? Hoje o Dr. Luciano, o Dr. Calil conseguem ir lá e colocar uma prótese aórtica por cateterismo, né? Isso é uma coisa que uns anos atrás não se imaginava isso. Pacientes que tinham risco cirúrgico proibitivo estavam condenados, hoje eles conseguem ter uma sobrevida de vários anos depois, com um procedimento que é feito num dia, 48 horas depois o paciente está em casa se recuperando, né? Então, essa evolução a gente tem acompanhado e, graças a Deus, estamos fazendo parte disso também. Isso é muito, até como, muitas vezes aqui, como conversando com vocês, mas também pensando na família, como paciente, isso é muito gratificante de ver que o São Lucas, a medicina, toda a nossa região está servida, então, de profissionais qualificados, de uma estrutura de ponta para que, se você realmente precisar, você sabe que pode ir lá e você vai ter um atendimento de qualidade. Acho que traz ainda mais segurança para os doutores que atendem aqui também, quanto para nós como pacientes, se acaso precisar, né, doutores? A
Acho que vocês que estão também, como o doutor disse, na prática do dia a dia, também percebem esses benefícios dos atendimentos, certo, doutor? Com certeza. Dá uma calma na alma, né? Isso. Saber que o hospital tem essa estrutura, tem os profissionais que tem, e tem para a gente poder, obviamente, fornecer o melhor para o paciente. Lembrando, né, aproveitando a pontinha aí sobre a constante aprimoramento do serviço de cardiologia, do Cardio Day, né, Anderson? Sim. Agora, né, em breve, teremos aí a presença de pessoas de fora para discutir sobre um pouquinho mais sobre o coração, né? Acho que é importante aí lembrar dessa data aí, no comecinho de setembro. Muito bom. Isso, o doutor pode aproveitar e já fazer o convite também, falar para a nossa população que nós teremos, porque acho que esse é interessante a gente falar, porque para quem está assistindo, muitas vezes não entende, né? Mas o que é isso? Para que serve? Mas é mostrando novamente que os doutores estão sempre em discussão, né, dos casos. Acho que o doutor pode falar um pouquinho, o doutor pode complementar do Cardio Day? Exatamente. O Cardio Day foi um evento criado pela primeira vez no ano passado, né? Um evento muito bom, que trouxe muita atualização, profissionais importantes daqui da cidade, fora da cidade, profissionais que foram nossos professores lá em São Paulo, e é um momento assim para a gente se reunir, né, cardiologista clínico, cirurgião, hemodinamicista, estudante de medicina, para a gente discutir os principais temas da cardiologia. É um dia inteiro destinado a isso. E eu acho que quem tiver a oportunidade de participar, fica aí o convite então para fazer parte desse evento, não vai se arrepender. E esse ano a gente reservou os dias 5 e 6 de setembro, né, para debater sobre esses assuntos, e é um evento que vai crescer cada vez mais. Eu acho que nós vamos insistir na repetição anual desses eventos. E a ideia é trazer as novidades, tudo que está na vanguarda da cardiologia aqui, para o pessoal da região ter acesso. Isso é muito importante também, toda essa parte científica, além dos tratamentos. Exatamente. Sempre evoluindo, aprimorando o conhecimento para o bem do paciente, né? Isso mesmo. Então, acho que é isso. Nós trouxemos um pouco mais sobre os atendimentos realizados. Então, novamente, falando para quem está assistindo, se acaso tiver alguns desses sintomas que o doutor havia citado também, a dor do peito, procure o pronto-socorro, procure uma avaliação da doutora. Acho que vocês podem falar melhor do que eu sobre esses sintomas, mas acho que é muito importante a gente constantemente reforçar que, se precisar, o paciente pode vir ao pronto-socorro do São Lucas, que terá toda a equipe disponível. O doutor também pode falar um pouquinho sobre isso, sobre os sintomas novamente? Então, assim, infelizmente nós não temos uma porta aberta de emergência para pacientes do SUS, mas o paciente que tiver indicação, ele vai acabar parando aqui conosco, né? E importante, então, a pessoa que tem hipertensão, que tem fator de risco, ou mesmo que não tenha, que acaba desenvolvendo sintomas que não existiam, dor no peito, falta de ar, desmaios, que procure o serviço de atendimento mais próximo, procure o nosso hospital também para realizar esse primeiro atendimento, e a partir daí a gente vai dar atenção completa e o tratamento que for necessário. Perfeito. Muito obrigada, Dr. Anderson, Dr. Calil, Dr. Luciano. Fica sempre o convite para vir aqui falar um pouco mais sobre saúde. É sempre uma honra tê-los aqui conosco. Muito obrigado pelo convite. E o São Lucas 24 Horas vai para um rápido intervalo, e no próximo bloco nós vamos falar sobre a cirurgia cardiovascular e também sobre o pronto-socorro do São Lucas Hospital Center. Não saia daí. São Lucas Hospital Center. Ortopedia, pediatria, obstetrícia e ginecologia. Atendimento 24 horas. E agora nós vamos continuar falando sobre o coração e os atendimentos realizados no São Lucas Hospital Center. Para isso, convidamos o Dr. André Schier, diretor clínico e coordenador do pronto-socorro, e o Dr. José Dantas de Lima, que é cirurgião cardiovascular. Olá, doutores, sejam bem-vindos. Obrigado. Muito obrigado, cara. E hoje nós vamos falar um pouquinho mais sobre o Hospital do Coração, que é o São Lucas Hospital Center, e também sobre os atendimentos realizados. Então, eu gostaria de começar com o Dr. André, falando um pouquinho sobre o pronto-socorro, doutor. Então, é uma das portas de entrada quando o paciente tem alguma emergência cardiológica, cardiovascular. Então, como que funciona também essa parte de atendimentos, doutor?
a gente tem dado um enfoque nos últimos meses, nos últimos meses, para essa parte cardiológica aqui no hospital. Então a gente tem orientado a população no geral, quando tiver sintomas súbitos, sintomas diferentes relacionados à dor no peito, à falta de ar, né? Sintomas que a pessoa desconhece, especialmente naquelas pessoas mais suscetíveis, que têm fatores de risco para doença cardiovascular, que estejam procurando o pronto-socorro do hospital, que funciona 24 horas, que já conta com uma equipe multidisciplinar muito qualificada para atendimento até dos casos de menor complexidade até os casos bem complexos, né? Então a nossa orientação é que esses pacientes venham ao pronto-socorro na dúvida, quando surgirem esses sintomas, e eles vão passar por um processo de triagem no pronto-socorro, onde é feito um eletrocardiograma, né? O médico do pronto-socorro está habilitado a fazer uma avaliação inicial, com base em vários fatores, perfil epidemiológico do paciente, característica dos sintomas. Então, o paciente ele é avaliado, ele passa por um protocolo de atendimento, um protocolo de dor torácica, e é classificado de acordo com o seu risco, né? São feitos exames complementares ou acionada a equipe que está apta para tratar definitivamente esses casos, né? Então movimenta diversas especialidades também, e são muitos, bem criterioso todo esse protocolo também para que esse paciente receba o devido atendimento, certo, doutor? É bom enfatizar que nem todos os sintomas de dor torácica e falta de ar, ele se deve ao coração, né? Por isso é importante uma triagem atenta, por isso é importante o eletrocardiograma nos primeiros minutos, né? Nesse primeiro momento do pronto-socorro, aqueles pacientes que as queixas não se devem à patologia cardiovascular são tratados de acordo, né? Tem outros direcionamentos, né? Mas aqueles pacientes que têm alguma suspeita, então eles entram no protocolo e tem subsequentemente outros profissionais aí, outros exames para fazer o diagnóstico definitivo e dar o tratamento adequado para cada caso, né? Certo. E quando nós falamos da saúde do coração, outra área também que atua é a parte da cirurgia cardiovascular. Doutor Dantas, explica pra gente um pouquinho quais são, então, os atendimentos, os procedimentos que são realizados nessa especialidade. Da nossa parte, assim, geralmente a gente não age muito com o pronto-socorro, né? Geralmente, no pronto-socorro é acionado o cardiologista, né, junto com o médico do pronto-socorro e resolve, digamos assim, a urgência cardiológica aguda, né? Com exceção de uma, acho que, doença importante que a gente tem, que a gente é acionado de primeira mão, que seria a tal das síndromes aórticas, né? Então, essa acho que seria a única patologia mais, assim, que a gente age juntamente com o pronto-socorro, que a gente pegaria o paciente estando ainda no pronto-socorro, senão a gente já pega numa fase mais avaliado já pelo cardiologista, mas já o paciente não é tão naquela fase tão aguda. Certo. Então ele passa todo por uma equipe, quando necessário é acionado a parte... Isso, daí o cardiologista avaliou o paciente e decidiu o tratamento dele. Se vai para uma... Qual que é o tratamento? Se vai precisar fazer um tratamento hemodinâmico, né, com angioplastia, stent, ou ele vai precisar ser acionado para cirurgia, porque a gente não, na verdade, os pacientes, eles são triados conforme a indicação cirúrgica, a indicação de tratamento deles. Como exemplo, assim, por exemplo, um paciente que tem uma doença coronariana, ele tem 3 tipos de tratamento, né? Ele pode ser tratado com medicação, pode ir para hemodinâmica para fazer uma angioplastia, ou tem casos, geralmente, pacientes com envolvimento de 3 ou mais artérias que vão acabar indo para cirurgia. Entendi. Né? Então é muito raro que você tenha uma urgência cirúrgica no pronto-socorro, com exceção da dissecção de aorta, né? E dentre esses atendimentos que a gente mais faz seria a revascularização, ponte de safena. A famosa ponte de safena, né? Doutor, poderia explicar um pouquinho mais sobre ela, doutor? O que é feito, como que é feito? Normalmente, então, a gente identifica, o cardiologista identifica o paciente que vai se beneficiar mais do tratamento cirúrgico, né? Que são aqueles pacientes que são diabéticos, que já têm um comprometimento do coração, e pacientes geralmente mais jovens. E ele tem que ter geralmente mais de 3 artérias envolvidas. Então esse é um doente que, teoricamente, o cardiologista vai indicar para cirurgia. Por quê? Porque a evolução dele vai ser melhor, né? E tem outros pacientes que podem fazer angioplastia.
Mas tudo isso, o que é importante? É você indicar o tratamento correto para cada tipo de paciente. Não adianta eu pegar um paciente que tem um tratamento cirúrgico e eu fazer uma angioplastia. E o vice-versa também. Então, isso que eu acho que é o grande diferencial, né, a evolução que nós tivemos no pronto atendimento juntamente com a cardiologia clínica. Essa identificação, né? E essa diferenciação do tratamento individualizado, de fato, de cada paciente. De qual paciente, isso o cardiologista, assim, deu uma grande ajuda, né? E porque não adianta você indicar um tratamento que não é o correto. Para aquele paciente. Para aquele paciente. Então, eu acho que a gente já chega no fim da linha, no último ponto. O cardiologista falou, ó, selecionamos esses pacientes que têm indicação cirúrgica. Entendi. Então, isso é muito bom para o hospital e principalmente para o paciente, né? Ele tem outras opções até o momento em que realmente ele precisa de uma cirurgia, né, doutor? Porque quando a gente fala de cirurgia, é um procedimento mais invasivo mesmo, né? Que ele vai necessitar de muitas outras atenções, além dos procedimentos tradicionais, né? Então, esse paciente ele só chega quando de fato realmente é preciso fazer. Não se faz mais qualquer forma. Então, certo? isso é uma segurança, né, para o paciente. Ele fala, ó, se eu tenho que operar, porque realmente eu tenho. Fui avaliado por uma equipe de cardiologia, uma equipe de hemodinâmica e uma equipe de cirurgia. Então, foi decidido, eu não decido sozinho, né? Então, a gente tem essa, que a gente chama de Heart Team, né? Que é um que aqui no hospital funciona muito bem. Isso é bem interessante mesmo. Então, daí o paciente, ele tem indicação cirúrgica, o paciente fica mais tranquilo, que foi escolhido o melhor tratamento para ele. Para nós é mais tranquilo também, porque você tem certeza que você está indicando cirurgia para um paciente que realmente 3 equipes indicaram, né? Então, isso é muito bom. É um ganho muito grande mesmo para a população. Né? Para a população, exatamente. E, doutor André, falando um pouco sobre a parte do ponto de vista de diretor clínico, como que foi acompanhar todo esse processo também e fazer parte da construção dessa equipe médica, dessa equipe e também do Hospital do Coração ao todo? Então, como o doutor disse, há meses a gente vem falando sobre isso e é um processo que é todos os dias, né? É constantemente melhorando e buscando melhorias, principalmente para os pacientes. Então, seja da forma do protocolo, como a gente falou no primeiro bloco, ou então através desse, como o doutor bem disse, uma equipe bem coesa, né, coerente nos tratamentos. Como que foi também acompanhar isso e fazer parte dessa implementação? É uma satisfação perceber, trabalhando muito tempo aqui no hospital, que os fluxos do paciente eles vão sendo aprimorados com o passar do tempo, né? A equipe, como são várias partes, né, do tratamento, desde o pronto-socorro até a hemodinâmica, a UTI e o centro cirúrgico, esse alinhamento das equipes diferentes é uma coisa que normalmente leva tempo, né? E no hospital esse processo ele tem acontecido de uma forma bem rápida, né, de uma forma bem eficiente. Então, a gente tem percebido que há uma certa... a gente vai padronizando os atendimentos, né? E à medida que o fluxo de pacientes vai aumentando, a gente vai aprimorando aquelas coisas que ainda podem ser melhoradas e os pacientes, eles tendem a ter um tratamento que a gente diz que é um tratamento padronizado, né? Então, é um tratamento, ele fica menos dependente da opinião de uma pessoa, mas como já tem um fluxo pré-estabelecido e estruturado, a chance de erro ela é menor e o tempo de tratamento ele é mais rápido, né? Então, essas são as vantagens de ter a equipe multidisciplinar e de ter a estrutura, toda a estrutura necessária para o tratamento, desde o caso mais simples até o caso mais complexo, né? Então, dessa forma a gente consegue melhorar desfecho, né? A gente consegue reduzir mortalidade e a gente pode tratar mais precocemente as doenças cardíacas e correr um risco menor de uma disfunção cardíaca mais grave, né? Então, essas são as vantagens. Doutor, falando um pouquinho sobre a questão o doutor atua 100% também dentro do centro cirúrgico, e é muito importante para que os doutores também tenham uma equipe do centro cirúrgico preparada, além de uma estrutura também, a UTI de retaguarda, quando os pacientes precisam. Como que funciona também essa parte para o doutor de estar atuando e trabalhando no hospital que tem todos esses meios disponíveis para os pacientes? Eu acho que uma coisa que o André falou foi muito importante, que hoje nós temos uma rotina de anestesia, né? Você não precisa conversar nada com o anestesista, ele já sabe tudo o que vai fazer, então ele padronizou,
a anestesia para cirurgia cardíaca. Então isso foi muito bom, que no começo, às vezes um anestesista fazia de um jeito, o outro de outro. Então a gente às vezes ficava meio até confuso nas condutas, né? Hoje a gente sabe que o protocolo de anestesia para cirurgia cardíaca aqui está assim muito bem definido. E da mesma forma, a UTI também. Hoje a sequência, o tratamento padronizado do pós-operatório foi uma evolução muito grande também, que melhorou muito o resultado cirúrgico, né? E não é só no centro cirúrgico, no pré-operatório também. Os nossos doentes que vão para cirurgia cardíaca, eles têm todo um tratamento padronizado também no pré-operatório. Isso também, toda essa padronização que a gente conseguiu, eu acho que isso foi muito importante para aumentar o número de cirurgias e diminuir as complicações e melhorar principalmente a sobrevida Do paciente, que é o mais do paciente, que é o mais importante, né? Eu acho que então a gente como o André falou, é uma coisa bem complexa. Nós temos desde o pré-operatório, se você pensar desde a chegada de um paciente no hospital, né? Ou pela emergência, urgência no pronto-socorro, ou pelo consultório eletivo, né? Então hoje a cardiologia já começa a atuar no pré-operatório, a gente atua junto, vai para o centro cirúrgico, o anestesista faz a parte dele, vai para a UTI faz a padronização deles e o pós-operatório também. É toda uma jornada que esse paciente É toda uma jornada e hoje uma rotina. E faz parte, né? Então, isso que é o importante. A gente não tem que ficar imaginando nada. Nós sabemos tudo o que vai acontecer. Tudo muito bem estabelecido e, como o doutor disse, trazendo mais segurança tanto para a equipe quanto para o paciente. Exatamente. Ele sabe que ele vai ser atendido da melhor forma em todas as etapas desse processo. Nós, como cirurgiões, né, foi muito bom essa padronização. Doutor, falando sobre a questão, né, quando a gente pensa em saúde do coração, quando a gente fala sobre esse tipo de procedimento, são pacientes que eles já estão em tratamento, geralmente, né? Então, são pacientes que muitas vezes já têm um diagnóstico que precisa, e acaba que você já tem um receio maior, né? Quando você já tem um diagnóstico de uma doença do coração e esse paciente, ele tem aquele receio, meu Deus, comecei a passar mal, preciso procurar um hospital. Ele já sabe que o São Lucas tem esse atendimento, que ele vai ser atendido da melhor forma também, doutor. Então, esses pacientes que necessitam, que vêm para emergência também, eles já têm é bom a gente falar para quem está assistindo, que tem todo esse serviço à disposição, certo? Sim. Esses pacientes que têm doença coronariana, especialmente, que a gente atende no pronto-socorro, é bom enfatizar que a aterosclerose, que é o processo de obstrução das artérias por gordura, ela não acontece exclusivamente nas coronárias. E ela também não é um ponto isolado no paciente. O paciente tem uma doença crônica, né, que por algum motivo agudizou. Então, esses pacientes eles precisam de segmento, eles precisam de acompanhamento. A gente tem também a parte dos ambulatórios, né, com acompanhamento cardiológico regular nesses pacientes, né? E esse acompanhamento cardiológico ele é importante nesses pacientes que têm essas condições, porque o cardiologista, no momento mais breve, ele consegue identificar as lesões críticas que precisam de tratamento. E o tratamento, a gente sabe que quanto mais precoce, melhor o desfecho, melhor o resultado. Então, esses pacientes que a gente cita, esses pacientes cardiológicos, eles precisam de segmento, precisam de acompanhamento, né? Então, eles têm esse serviço à disposição nos consultórios, né? Então, dependendo da necessidade do paciente, numa necessidade de uma agudização dos sintomas, tem o pronto-socorro, na necessidade de acompanhamento, tem os consultórios, né? E daí, identificando a lesão precocemente, a gente tem a oportunidade de intervir e evitar a evolução da doença e melhorar o prognóstico, né? Então, é importante o acompanhamento dos pacientes também, não só o tratamento no momento de crise, no momento agudo, no momento da urgência, né? Mas o hospital também conta com essa estrutura, né, do acompanhamento. Sim. E o doutor comentou um pouquinho, doutor, falando sobre a questão dessa equipe multi que trabalha junto, o doutor comentou sobre a relação também com a equipe da hemodinâmica. E faz parte do cotidiano dos doutores, então, essa relação e esse trabalho em conjunto, doutor? Como que funciona? Conta um pouquinho pra gente. Gabi, a gente tem o paciente que cada tratamento é individualizado. Então, a importância dessa equipe multidisciplinar, desse Heart Team, é isso. É você definir que para aquele seu Antônio, o tratamento melhor para ele vai ser angioplastia, digamos assim. Então, o hospital tem essa estrutura de fazer angioplastia, né? Antigamente tinha locais que você não tinha disponível
uma angioplastia ou não tinha disponível a cirurgia, e você acabava forçando uma indicação de angioplastia num paciente que era cirúrgico, né? Isso em tempos mais antigos. Mas eu acho que o grande diferencial é você ter toda essa propedêutica aí de tratamento na retaguarda. Então, ou isso é importante para o paciente. Ele vai chegar e falar, olha, nós discutimos o caso do senhor com o cardiologista, com a hemodinâmica e com a cirurgia. O caso do senhor vai ser melhor fazer uma angioplastia. Então, para o paciente, ele vai ter essa segurança que ele está bem atendido e que nenhum tratamento foi indicado com... Na verdade, o tratamento foi indicado com bases nas últimas diretrizes de tratamento cardiológico. Perfeito. Então, acho que isso aqui melhorou bastante o resultado aqui do serviço de cardiologia e a padronização, né? Então, acho que o paciente ele pode ficar tranquilo. Lógico, a pessoa que tem uma doença nunca vai ficar tranquilo, mas ele sabe que ele está num tratamento que vai ser o mais adequado para ele. Isso. Né? E a gente fala muito sobre a questão de ser tudo em um único lugar, né, doutor, também, que é uma da busca do São Lucas também, né, de ter à disposição todos esses serviços integrados para que o paciente não precise se deslocar em outro lugar para realizar o procedimento, né, então do pronto-socorro mesmo, quando precisa, já é acionada a equipe da hemodinâmica, que também é 24 horas, então toda essa comunicação interna também tem que funcionar muito bem para que esse paciente possa ser encaminhado da melhor forma, né, doutor? Como o doutor Dantas falou, o tratamento ele é individualizado. Quando você tem num único lugar todas as esferas, todas as possibilidades de tratamento, você fica condicionado a oferecer ao paciente a melhor estratégia de tratamento, porque todas estão possíveis, né? Quando a gente trabalha num local onde você tem só parte do tratamento possível, aquilo que o Dr. Dantas falou, às vezes você tende a indicar demais um tipo de procedimento ou tratamento que não seria o ideal para aquele paciente. Perfeito. Quando você tem todas as opções possíveis, você escolhe dentro da literatura, dentro das diretrizes de tratamento, qual que é a melhor opção, né? E isso a gente tem aqui no hospital, a gente conta com isso aqui no hospital. Então não há necessidade, a gente consegue tratar os pacientes em toda a sua complexidade, desde os pacientes simples até os pacientes complexos. Não há nada do ponto de vista cardiovascular que não possa ser executado e resolvido aqui no hospital. Então, o paciente chegando aí com um quadro cardiológico, independente daquilo que ele precisar, independente do exame que ele precisar, independente do especialista ou do tratamento, o Hospital São Lucas tem à disposição. Isso também. E só para a gente dar um contexto, quando a gente fala sobre casos de alta complexidade ou mais baixa complexidade, como que a gente poderia exemplificar para quem está assistindo, então, dentro da cirurgia cardiovascular ou dentro de modo geral no pronto-socorro na cardiologia, doutor? O doutor pode explicar um pouquinho? O doutor pode explicar dentro da parte da cirurgia? Existe algum exemplo prático que o doutor daria para a gente do que seria de alta complexidade? É que os pacientes, eles fazem parte de um espectro muito grande de variantes. Existem várias características que deixam um paciente mais simples ou mais complexo, né? Às vezes o paciente tem uma condição de saúde melhor, não tem doenças, não tem comorbidades, é um paciente mais jovem, às vezes a lesão arterial que ele tem é num único vaso, às vezes é uma lesão mais simples de tratamento por angioplastia. Todas essas características, elas facilitam o tratamento e, se você faz de uma forma precoce, melhora o prognóstico, né? Por outro lado, nós temos pacientes que são pacientes que já têm mais comorbidades, né, outras doenças associadas, às vezes pacientes mais idosos, né, que têm já uma fragilidade em outros sistemas, né, pacientes, como o Dr. Dantas comentou antes, que têm diabetes, que causa múltiplas lesões em vários vasos, né, então são lesões difusas, não é só um vaso que está doente, são vários vasos, né, às vezes o próprio coração, ele não é um coração saudável, é um coração que já passou por eventos anteriores, por infartos anteriores, ou o coração tem algum grau de insuficiência cardíaca, ele já não funciona 100% do que deveria. Então, se você vai associando todos esses fatores, ele vai tornando o paciente mais complexo e mais desafiador tratamento, né? Ótimo, então, esses casos são os casos que chegam o Dr. Dantas, e só casinho bom para o Dr. Dantas resolver. São os casos mais difíceis, os casos mais complexos, né? Esse perfil de pacientes, assim, com múltiplas lesões,
geralmente é tratado de forma cirúrgica, né? Acho que deu para entender um pouquinho mais, porque quando a gente fala muitas vezes de alta complexidade, baixa complexidade, pode ficar um pouco confuso, né? Mas acho que esse foi um exemplo bem claro que o doutor conseguiu explicar pra gente. E dentro da cirurgia cardiovascular, doutor, também existem alguns exemplos de tratamentos ou procedimentos que são de baixa e alta complexidade? Teve um paciente que nós tratamos há algum tempo, vários, né? Mas teve um em particular que nós tratamos, acho que tem uns 6 meses. Ele tinha uma síndrome aórtica, a aorta dele estava com uma dissecção na aorta ascendente e na aorta descendente. Então, a cirurgia da aorta descendente aberta, a aorta do tórax, que vai para o abdômen, a mortalidade é muito alta. Então, o que aconteceu? A gente operou a parte ascendente, e daí a hemodinâmica entrou e fez um procedimento endovascular. Olha só. Então, é um paciente que teria uma mortalidade enorme se fosse fazer aberto a parte descendente, né? Então, acho que essa a complexidade que é interessante. Se a gente fosse só ou fazer tudo aberto, esse paciente provavelmente ia ter um desfecho muito ruim. Então, a gente conseguiu isso na hora. Nós acabamos de fazer a parte da aorta ascendente, a hemodinâmica já veio, já colocou uma prótese pela virilha e o paciente fez um tratamento híbrido. Olha só, é bem em conjunto mesmo, bem na prática. E foi assim, acabamos um, já começou o outro. No mesmo dia o paciente estava na UTI já tratado. Então, acho que esse é um grande diferencial de você ter uma estrutura que pode fazer todos os tratamentos. Isso. Né? Desde o mais simples, né, até o mais complexo, que eu acho que dentro da cirurgia cardiovascular, eu acho que talvez a dissecção de aorta com a síndrome aórtica, né? Se fosse só a aorta ascendente, era tranquilo, você fazia o tratamento. Agora, daí a gente necessitaria transferir o paciente para outro lugar para fazer o endovascular. E nesse paciente, não. No mesmo tempo, acabou a parte ascendente, já foi para descendente, e o paciente, no final, estava na UTI já tratado completamente. Então, eu acho que além de ser essa equipe multidisciplinar, é você ter estrutura. Com certeza, né? faz Desde diferença. um pacientinho que você vai tratar clinicamente até um que faz um tratamento extremamente complexo desse aí. E acho que tem uma coisa que é interessante também, que para os doutores tem essas formas de catalogar, né, pacientes de alta complexidade, mas para o paciente, o caso dele sempre vai ser o mais complexo, né, doutor? Porque você quer ser tratado, você quer o melhor tratamento o quanto antes, né? Tem essa ansiedade também de receber o tratamento. E acho que isso que o doutor disse, os doutores explicaram hoje, então, coloca o São Lucas mesmo como referência como Hospital do Coração, não só de Cascavel, como a gente sempre fala, mas como toda da nossa região oeste, e traz segurança de que, se precisar, o paciente vai ser bem atendido pela uma equipe muito preparada também, né, doutor? E com isso eu encerro a nossa conversa. Acho que deu para explicar um pouco mais e destacar sobre os atendimentos realizados. Então, são diversos tipos de tratamento realizado no São Lucas, e eu agradeço ao doutor André, doutor Dantas, e fico o convite para vir mais vezes. Tá bom, obrigado. Muito obrigado, galera. E o São Lucas 24 horas de hoje fica por aqui, mas não deixe de acompanhar as redes sociais através do @FH São Lucas Cascavel para ficar por dentro de todas as novidades. E na próxima edição nós vamos continuar falando sobre saúde, inovação e muita tecnologia aqui do São Lucas Hospital Center. E até o próximo!